Bom, vamos lá. Falar um pouquinho de... Isso aqui é Game of Thrones, né? Todo mundo sabe que eu gosto da série e tenho a camiseta, né? Mas vou falar um pouquinho de teologia. Falando um pouquinho de teologia e falando de dízimos e ofertas, né? O... Sou teólogo, formado pelo Mackenzie, especialista em línguas originais, né? Grego e hebraico. E tem umas coisas que a gente tem visto hoje em dia, né, principalmente sobre essas questões de dízimos e ofertas, onde as pessoas são forçadas, né, e se sentem constrangidas a doar, a fazer doações ou dar dinheiro na igreja, né? Vamos falar de maneira bem mais clara. Então, quando a gente olha para a Bíblia e a gente vê lá, desde Melquisedeque, né, quando ele traz lá a oferta ao Senhor, né, ele traz um dízimo, né? Abraão faz uma oferta a Melquisedeque, na verdade, né? E então se institui o dízimo, né? E o dízimo ele tem um contexto, né? Muito, quando você olha para o Velho Testamento, ele diz muito respeito a um tributo para a nação israelita, né? Então ele é como se fosse um imposto da época, né? E tem uma concepção interessante sobre as tribos de Israel, né? As 12 tribos de Israel, né? E quando você vê lá nas tribos, você tem os levitas, né? E os levitas, na verdade, não trabalhavam. Sua função era cuidar do templo. As demais tribos, então, davam o seu dinheiro, a sua doação para aqueles que cuidavam do templo. E isso era a 10ª parte, né? Os 10%. Por isso você tem aí o dízimo, né? E essa 10ª parte era considerada então as primícias de toda a agricultura, toda a colheita, né? Então era o melhor que eles podiam dar. É mesmo porque a tribo de Levita, como os levitas, como não trabalhavam, eram oficiais e sacerdotes no templo, não tinham como sobreviver de maneira igualitária. Então a maneira de formar, de abençoá-los, né, e que eles vivessem de igual forma, era através do dízimo, né? Isso você vai caminhando em todo o Velho Testamento, quando você chega lá em Malaquias, onde Malaquias diz, né, o profeta então como boca de Deus diz lá, né, em que vocês têm me roubado, né? Diz o Senhor, nos dízimos e nas ofertas, né? E esse roubar, né, era por quê? Né? Vamos entender o contexto histórico de Malaquias, onde Deus vai falar lá, então me trazei os dízimos à casa do tesouro e vocês vão fazer prova de mim e eu vou repreender o devorador das vossas vidas, né? E a sua colheita será abundante. Tá? Esses textos não podem ser simplesmente pensados e trazidos à obrigatoriedade, né, de uma forma de tirar o dinheiro, né, das pessoas ou constrangê-las a ponto de terem que dar sob qualquer hipótese, em qualquer momento. Chegarem ao ponto de poderem estar em dívida lá fora, com suas obrigações terrenas, digamos assim, e ter que trazer o dízimo para cá, né, para a igreja. Para cá eu não tenho igreja, tá? É só uma forma de se expressar. Não tem uma igreja que eu cuido, né? Faço parte hoje de uma igreja, mas não tenho essa atribuição de cuidar desta igreja como pastor ou líder nesse sentido. Então a gente tem a responsabilidade, né, vista nesse contexto, né? Vamos tentar entender então um pouquinho Malaquias, né? Então Malaquias está lá num período pós-exílio, né? Então o pessoal está voltando do exílio da Babilônia e o templo está literalmente destruído, né? Então Deus ali faz um requerimento, né, do dízimo ser trazido para a oferta ser trazida para a igreja, para o templo, aliás, para que esta tenha continuidade, né? Então é esse contexto. Quando a gente vem para um contexto neotestamentário, né, do Novo Testamento, você já tem essa questão um pouco mais complicada, porque você não tem um dízimo destacado, né? Você vai ter o dízimo dos judeus, que tinha uma função lá para as sinagogas,
né? Tanto que Jesus dá um exemplo de dízimo, que na verdade não seria um dízimo, né? Mas uma oferta, que é a oferta lá da viúva pobre. Ela não deu dízimo, ela deu tudo que tinha, ela deu 100%. Né? E isso ali demonstrou, o que ela estava demonstrando, o que Jesus estava mostrando através do ato dessa mulher, era a pureza de coração de uma pessoa, uma pureza religiosa, uma pureza de entrega. Tanto que os que tinham muito e davam muito, na verdade, estavam dando do que sobrava, né? Os fariseus. Então, quando a gente fala de oferta e dízimo aqui no Novo Testamento, um dos textos mais claros vai estar em Paulo, né? Quando ele fala, né? Lá em Coríntios, 2 Coríntios. Aquele que contribua segundo Deus lhe propôs no coração, não por necessidade, né? Não por constrangimento, ou seja, não é para dar se sentindo constrangido, né? Puxa, tem que dar, ou tem que dar, porque se Deus vai fazer isso comigo, a igreja vai me ver dessa forma, e nem por necessidade, ou seja, o que seria dar, dizimar ou ofertar por necessidade? Fala assim, então eu vou dar aqui, que Deus vai me dar em dobro. Não, também não. Né? Aquele que contribua segundo Deus lhe propôs no coração, não por constrangimento e nem por necessidade, e sim com alegria, né? Para dar o dízimo e oferta com alegria. Né? Então a gente entra aqui numa questão que é uma coisa que a gente tem que fazer de coração. E uma coisa muito clara que a gente tem que ter, assim, Deus não precisa do nosso dinheiro. Mesmo porque Deus não desce aqui, não faz nada com o nosso dinheiro. Né? Ele é o Deus criador de tudo, o dono do ouro e da prata. O que Deus quer é o seu coração, né? Lembro de um pastor e teólogo e psicólogo que dizia o seguinte, que aquele que dá vida para Deus, o dízimo vira uma coisa pequena, e isso é um fato. Mas quando a gente se trata de uma economia religiosa, uma economia real, da vida real, a gente tem que falar de uma realidade. Então, para que serve essa oferta hoje? Se que Israel era apenas não, né? Era um tributo, né? Era um imposto e tinha uma função de abençoar lá os levitas, né? Hoje eu tenho algumas funções práticas também, né? No objetivo do dízimo e da oferta. Então, quais são elas, né? Então, vamos lá. Água, pagamento de água, luz da igreja, uma pessoa que limpe a igreja, né? Ou se os irmãos, né, querem limpar a igreja. E se tiver alguém que se dedica, né, como um pastor, alguém lá que mereça um ganho, um salário digno, né? Que não seja uma coisa exagerada, mas uma coisa dentro de uma realidade comum, né? E quando a gente vê isso é para sustentar a igreja, né? E tem que tomar muito cuidado, né? Porque a igreja não deve ser um instrumento empresarial, com metas, com crescimentos, a gente tem que ser o máximo, tem que arrecadar o máximo, e tem que dar o máximo ali para o pastor, e tem que dar o máximo para não sei quem, tem que dar o máximo. Peraí, calma. Ela é uma instituição muito mais preocupada com corações, com vidas espirituais, que é o seu grande objetivo. E quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente, primeiro que não tinha igreja quando Paulo começa a pregar. Né? A igreja, né, era, na verdade, os cultos de casa em casa, e nessa eu tinha que dar uma oferta para poder ter um pão lá na casa de quem eu ia visitar. Né? Ou nós dávamos as ofertas com o objetivo de ajudar os missionários, aqueles que andavam longas distâncias a pé no início da nossa era cristã. Estamos falando aí de Paulo e dos demais que rodavam o mundo para pregar o evangelho, né? O mundo antigo. Então, não é esse o cuidado que a gente tem que ter, né, com dízimo e oferta. Então tem que ser de coração, né, e para ajudar a vida prática da igreja, e não um ato mágico que vai acontecer uma mágica na sua vida, né? Então, aquele que quer ser rico, trabalhe, né, como diz a Bíblia lá em Efésios, aquele que
Ali Paulo usa um termo mais pesado, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe para ter com que ajudar o necessitado, né? E se tem alguém dentre vós aí que não quer trabalhar, que não coma. Não quer ser rico, então trabalhe, se esmere no que faz e ganhe dinheiro sobre isso, né? E Deus vai sim lhe abençoar. E aquele que sirva, sirva como se estivesse servindo o próprio Senhor, assim diz a Bíblia. Então, a questão do enriquecimento, ela vem por um trabalho digno, um trabalho esmerado, um trabalho focado, um trabalho feito com amor, né? E isso é retribuído, né, pelos homens. E na igreja não pode ser uma coisa mágica, né? Então a gente tem que enxergar isso como uma oferta para a igreja, uma coisa que a gente dedica de coração para um lugar que a gente se sente bem, que a gente se alimenta espiritualmente, às vezes fisicamente, né, junto com os irmãos. É para isso, para manter aquele lugar que a gente vai em pé. Não um lugar para a gente derramar rios de dinheiro e se tornar como se fosse uma meta empresarial dentro de uma hierarquia que também não é bíblica, né? Porque Jesus disse que aquele que quiser ser o maior dentre vós, que seja o que sirva, pois eu mesmo não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então, essa própria hierarquia, né, do mais baixo, do arqui, do super, do supra, isso também não é diferente do contexto bíblico, né? Que é uma coisa mais horizontal. São irmãos que estão em posição de ajudar outros irmãos a serem melhores. É uma primeira reflexão sobre teologia, sobre Deus, sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre ofertas, né? Que isso fique cada dia mais claro, né? Que Deus não quer uma fatia exata da sua vida financeira, Ele quer o seu coração e aquilo que vier de coração daquele lugar que você ama de coração, né? E com tranquilidade, não constrangido, não triste e nem como um banco que você dá e depois lhe é devolvido, né? Não é investimento dos melhores de mercado, né? Mas sim um investimento para uma obra que você participe e acredita, né? E faz parte dela. Que assim seja, né, conosco. Um vídeo, primeiro vídeo, em 27 de junho de 2020. Teologia e reflexão. Deus é conosco.